Olá, queridos, graças e paz, bem-vindos a mais um Revocional. É bom começar o dia com você e meditando na Palavra de Deus, aprendendo demais do Senhor. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia onde você estiver, na Carta aos Hebreus, capítulo 12. Hebreus, capítulo 12, versículos 1 e 2. Já deixa um like nesse vídeo, você que é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações e considere se tornar membro, ser membro do nosso canal para ter acesso a conteúdo exclusivo e apoiar a nossa jornada aqui no Renovamente, tá bom? Nós estamos com uma série semanal, já há 3 semanas, toda quinta-feira, 19 horas, lá no Instagram do Pastor Diogo, estudando o livro 12 Regras para a Vida, do famoso psicólogo Jordan Peterson. E claro, esse estudo é à luz da Bíblia. A nossa série é 12 Regras para a Vida à luz da Bíblia. Então nós analisamos o comentário desse psicólogo e pela ótica da Bíblia extraímos lições muito preciosas. Está aqui no canal toda essa série e muitas outras playlists, muitos outros conteúdos, além de todos os nossos revocionais. Recentemente uma pessoa me perguntou novamente, né, o que significava revocional. Achava que tinha escrito de modo errado. Mas o revocional é um misto das palavras renovamente e devocional. É o devocional do renovamente, que é o que nós estamos aqui agora, tá? Hebreus 12, versos 1 e 2, diz assim: Portanto, nós também, que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, assentou-se à destra do trono de Deus. Quero chamar a sua atenção em especial para o versículo 1. Olha o que diz. Nós também, que estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado. Hebreus capítulo 12 é, por óbvio, o primeiro capítulo depois do capítulo 11. Mas por que eu chamo a atenção para essa sequência? Porque o capítulo 11 de Hebreus é um tratado sobre a definição de fé e contém nesse capítulo 11 a chamada galeria dos heróis da fé. Então tem diversos heróis da fé de toda a história bíblica estão catalogados ali. Não todos, existem outros que foram heróis, mas não foram citados ali. Mas existe também a definição do que é fé. Hebreus 11, versículo 1, traz a exata definição. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a convicção das coisas que não se veem. E o capítulo 11 inteiro vai tratando de testemunhos de fé, pessoas que viveram a definição dessa fé. E aí o capítulo 12, ele começa dizendo que nós também estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, ou seja, nós estamos cercados por pessoas que viveram essa definição de fé, que marcaram a história. A divisão dos escritos bíblicos em capítulos e versículos, ela é posterior. Então essa carta não foi, quando o autor de Hebreus escreveu, ele não escreveu separando, né? Esse vai ser o capítulo 11, esse vai ser o 12, esse vai ser o 9, esse vai ser o 8. Não, ele escreveu uma carta por inteiro. Então essa é a continuação da carta. Então, quando ele traz a definição de fé, no capítulo 11, ele traz uma galeria de heróis da fé, de pessoas que testemunharam a sua fé, que viveram essa definição. E ele começa o versículo 12 dizendo que nós estamos também rodeados de tão grande nuvem de testemunhas. Ele está dizendo o seguinte: o que essas pessoas viveram é possível a mim e a você, é possível nós vivermos também. Até engraçado que ontem uma pessoa, eu abri uma caixa, semanalmente eu abro caixinha de perguntas no meu Instagram, e uma pessoa perguntou se era possível ter o mesmo nível de intimidade com Deus que heróis da fé tiveram, Elias, Davi, enfim, personagens famosos da Bíblia. E eu citei que nós temos inclusive um nível de revelação maior do que o que essas pessoas tiveram, porque nós vivemos uma dispensação na qual o Espírito Santo reside dentro de nós. Nós vivemos o derramado Espírito Santo. Se nós formos olhar, por exemplo, diversos salmos poéticos que são maravilhosos, são abençoadores, são incríveis, não só
no seu teor poético como no seu ensino espiritual, você vai ver que muitos deles são salmos de guerra, onde o salmista ele está orando para que Deus destrua os inimigos, né? Senhor, destrua os inimigos, mate os inimigos, vença os inimigos, me dê vitória. E quando nós vamos aqui para o Novo Testamento, nós vemos Jesus nos ensinando a amar os inimigos. Perceba que muitas vezes no Antigo Testamento o inimigo era o outro povo, a outra pessoa. O Novo Testamento ressignifica isso para nos mostrar que o nosso maior inimigo é a nossa própria carne. O meu inimigo não é uma pessoa que está ao meu lado, pelo contrário, eu tenho que amá-la, eu tenho que cuidar dela, tenho que zelar por ela, apresentar Jesus para ela, fazer o melhor para que ela possa experimentar do amor de Jesus. Mas a minha carne, o meu pecado, o meu próprio pensamento, esse é o meu maior inimigo. Olha só, um exemplo tão simples que mostra que temos um nível de revelação mais profunda. Inclusive na teologia, nós entendemos que Deus ele traz essa progressão de revelação. Basicamente da mesma forma que uma criança, quando ela começa a estudar no primeiro ano, hoje é o primeiro ano, né? Na minha época era alfabetização, primeira série, segunda. Hoje é dividido por anos. A criança ela vai começar a estudar ali, aprender a ler, escrever, o alfabeto, os cálculos básicos. E ela começa a avançar, de modo que o conteúdo que é dado no terceiro ano do ensino médio, o conteúdo que é dado numa pós-graduação de universidade, não é para ser dado num jardim de infância, numa alfabetização, num primeiro ano, sabe? Por quê? Porque a revelação ela é progressiva. A criança não está estruturada para aquela carga de conteúdo. Então ela vai criando bases, e em cima dessa base ela vai descobrindo cada vez mais. Da mesma forma, assim foi a revelação de Deus para a humanidade, até o ápice que é Cristo, o centro, o epicentro de toda a revelação é Cristo nas Escrituras. Então quando o autor de Hebreus ele diz assim, ó, agora que nós estamos rodeados de tão grande nuvem de testemunhas, ele faz uma separação. Ele diz, livre-se do embaraço e livre-se do pecado. Por que ele faz essa distinção? Se embaraço e pecado fosse a mesma coisa, ele não precisaria de distinguir. Então, quando o autor fala que nós precisamos deixar não só o pecado, mas também o embaraço, ele está nos alertando para o fato de que algumas coisas, mesmo que não sejam pecado, elas podem atrapalhar a nossa trajetória, a nossa carreira, a nossa corrida. Então tem coisas que não têm um juízo de valor moral. Mas se você não cuidar disso, você pode bater com a cara na parede na vida em muitas áreas. A gente está para fazer uma série sobre isso. Eu nem pensei em nenhuma série, nem nada, estava apenas meditando e revisitando esse texto e quis compartilhar com vocês. Mas, por exemplo, vou utilizar só um dos exemplos hoje. Um dos grandes embaraços do nosso tempo é a má gestão, é a má dieta, má higiene mental dos conteúdos que nós consumimos. Hoje, com o celular, nós temos acesso muito rápido a uma gama de conteúdos, tanto em forma quanto em substância. Nós estamos aqui, por exemplo, agora pelo YouTube, você tem outras redes sociais tão conhecidas quanto, e conteúdos escritos, conteúdos em foto, conteúdos em vídeo, conteúdos em áudio, em podcasts, uma variedade muito grande. E essa oportunidade de consumir tudo, muitas vezes até nos atrapalha. Nós temos hoje, diz alguns estudos, que uma criança hoje ela tem mais acesso a conhecimento do que um rei, um imperador romano, no auge do Império de Roma. Uma criança hoje, na palma da sua mão, no seu smartphone, ela tem mais acesso a conhecimento do que o imperador romano no auge de Roma. Olha que interessante isso. Mas eu não preciso nem apresentar estudo para você, só te perguntar, você relembrar, em quantas vezes durante o dia, pelo consumo de redes sociais, você acabou se embananando na sua gestão de tempo, se atrapalhando com a sua gestão de tempo, inclusive tendo um cansaço mental tão forte que você não teve energia para realizar aquilo que de fato era necessário. Eu já passei por isso diversas vezes. Certamente você já passou, porque esse é um mal de toda a nossa sociedade. Mas eu te pergunto,
Ficar no Instagram é pecado? De modo nenhum, gente. Ficar no YouTube é pecado? De jeito e maneira. Se alguém te falar isso, certamente essa pessoa está mergulhada num nível de religiosidade muito grande. Então isso não é pecado. Mas a má gestão dos conteúdos vai te gerar uma indigestão mental e emocional. Então, todo entretenimento que você tem, se você quiser maratonar todas as séries da Netflix, e tem gente que faz isso, você vai perder tempo e energia para trabalhar, para estudar, para construir novas ideias, para se relacionar com pessoas de modo saudável. E isso vai amarrando sua vida, vai se tornando um embaraço. De modo que quando você vai perceber, você perdeu tempo, perdeu oportunidades, e você está estafado, você está cansado, você não está renovado. Então, Thiago, qual é o ponto de equilíbrio que você indica? Então, tem uma diferença que é muito clara, gente. Nós precisamos entender que é a diferença entre hobby e vício. Normalmente, o hobby e o vício, eles tratam da mesma atividade, só que a diferença entre eles é a intensidade. Um hobby, ele te libera, ele te relaxa. Então, suponha que... Acho que deu uma travadinha aqui, mas já voltou. Então, suponha que eu esteja numa semana de provas, eu esteja ali focado, estudando para as provas durante uma grande quantidade de horas do dia. Então, chega a hora que eu fico cansado mentalmente. O que é o ideal? É de tempos em tempos eu dar uma paradinha no estudo e fazer uma atividade que relaxe a minha mente. Então, o que é que eu gosto? Por exemplo, futebol. Sou apaixonado por futebol. Então, de tempos em tempos, de 1 em 1 hora, ou de 45 minutos, eu tiro 5 minutinhos para poder ver uma notícia de futebol, ver um vídeo de futebol, né? Ou então, depois de uma semana de trabalho, eu tiro um sábado de tarde, um sábado de manhã para assistir uma partida que eu tanto queria, porque aquilo me relaxa. E relaxado, eu fico renovado para render mais. Agora, qual é o vício? O vício é quando eu passo a deixar de realizar bem as minhas obrigações para me satisfazer com aquilo que é apenas prazer. Então é parar de estudar, é parar de trabalhar para poder ficar assistindo futebol a semana inteira. Sabe? Não, sou viciado, não consigo ficar sem. Então já passou de hobby para vício. Já não te libera mais, está te amarrando. Essa é uma diferença muito cirúrgica que nós precisamos ter. E olha, observe que a Bíblia fala: já que nós estamos rodeados de uma grande nuvem de testemunhas, deixemos tudo o embaraço e o pecado que nos rodeia. Eu quero fechar te chamando a atenção para isso. Que existem coisas da nossa vida que, se nós não gerirmos bem, mesmo que elas não sejam erradas, elas gerarão embaraços na nossa vida que irão atrapalhar a nossa caminhada. Eu te convido hoje a você fazer uma boa gestão e uma boa digestão de conteúdos, de entretenimento e de todo tipo de rede social que você consome, porque controlando isso, organizando isso, pode ter certeza, você vai estudar melhor, você vai trabalhar melhor, você vai se relacionar melhor com os outros e você vai ter um tempo de qualidade com Deus. E para fazer isso é muito simples. Existem diversas pessoas que podem te ajudar com materiais, com controle de tempo, diversos aplicativos que podem te ajudar. Mas a dica que eu te dou é: procure ver onde o seu tempo está vazando mais. E procure perceber se onde esse tempo seu está vazando está rentabilizando algo para a sua vida. É a diferença entre hobby e vício. Muitas vezes você consome tantas coisas e essas coisas, ao invés de te renovarem, de te relaxarem, te deixam mais pilhados ainda, mais cansados ainda, mais cabeça quente ainda. E isso acaba atrapalhando o seu dia a dia. Pode ser um alerta de Deus, esse nosso emocional, para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, para que nós possamos usar o melhor das nossas emoções, das nossas energias, das nossas ideias, para honrarmos o nome do Senhor. Vamos orar juntos, gente? Pai de amor, eu te peço, nos ajuda, nos ensina, Deus, a fazermos uma boa gestão de tempo. Nos ensina a compreendermos aquilo que tem se tornado embaraço em nossa vida, para que possamos nos livrar disso e corrermos a carreira que nos está proposta por Ti. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém.
Que Deus te abençoe profundamente e que esse conteúdo possa te renovar, renovamente, possa revigorar suas forças. Que Deus abençoe o seu dia, em nome de Jesus. Gente, shalom no coração, deixa um like no vídeo. Você que chegou no meio da transmissão, volta lá para o início, sempre fica salvo. E não se esquece, se inscreve no canal e ativa o sininho para ficar por dentro de todas as notificações, tá bom? Shalom no coração, gente. Tchau, tchau.